Nós vamos ler a partir do versículo 9, Romanos 12, a partir do versículo 9 até o fim do capítulo, mais uma vez. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tendo o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque, fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Esta é, sem dúvida, uma das passagens centrais desta carta. Talvez a passagem central, porque ela descreve o coração do Evangelho. Ela diz o que é a vida cristã na prática, o que é uma vida cheia, o que é uma pessoa, um homem, uma mulher cheios do Espírito Santo. O que é uma vida, uma alma controlada pelo Espírito de Deus. Age desta forma. Esta carta, o livro de Romanos, foi o livro que Deus usou para salvar Martinho Lutero, de quem nós descendemos teologicamente. Nós somos protestantes, somos descendentes da Reforma Protestante. Nós seguimos esse regresso a Cristo, à graça, a Deus, a glória, a salvação por meio de Cristo somente. Nós somos herdeiros de Martinho Lutero e foi esta carta, este livro que Deus usou para salvar Martinho Lutero. À medida que ele ainda jovem, um jovem monge católico, ele lutava para provar a si mesmo que era justo diante de Deus. À medida que ele foi lendo e entendendo esta carta, mais tarde ele escreveu acerca daquela experiência. Eu senti-me a renascer e a passar pelas portas abertas em direção ao paraíso de Deus. Foi assim que ele descreveu o momento de ler, entender e viver Romanos, a carta aos Romanos, o Evangelho explicado por Paulo. Alguns séculos mais tarde, ao ouvir a introdução que Lutero fez de Romanos, John Wesley, outro irmão bem conhecido, outro pregador, que muito fez pela causa do Evangelho, ele sentiu-se estranhamente aquecido. Ele diz, senti um calor, um aquecimento estranho, especial. E ele acrescentou, eu senti que eu confiei em Cristo. Ao ler a introdução que Lutero fez ao livro de Romanos, eu senti que eu confiei em Cristo. Só em Cristo para a salvação. Muitos cristãos têm um testemunho igual a este. Muitos que chegam ao livro de Romanos, começam a ler a carta aos Romanos, sabem que a sua fé é confirmada, que a fé é edificada, é firmada e desenvolvida pelo que leram nesta carta. Ler Romanos é ler uma carta que nos ensina acerca do Evangelho. Em toda a sua maravilhosa plenitude desse Evangelho de Jesus Cristo, em toda a profundidade deste Evangelho. Ler, entender e viver o livro de Romanos terá um grande impacto
tanto na vida pessoal de cada crente como na vida da igreja, disse Christopher Ash, um dos novos comentários ao qual eu tive acesso recentemente através dos irmãos lá do Reino Unido. Mas ele disse que ler Romanos, introduzindo esta carta, ensina-nos acerca do Evangelho de Jesus Cristo, este Evangelho que nós cantamos, e ensina-nos acerca da profundidade e da plenitude deste Evangelho. Uma das formas de olharmos para Romanos, e existem tantas formas de esquematizar e de nos ajudar a ver um panorama da carta, esta é mais uma forma que nós podemos olhar para esta carta que temos estudado com mais cuidado. Primeiro capítulo, uma breve introdução, mas depois, a partir do meio do capítulo, em que ele apresenta claramente o Evangelho, o apóstolo, o autor deste livro, desta carta, nós podemos dizer que é assim que ele nos coloca debaixo da graça. Essa graça que temos cantado, sobre a qual nós temos cantado, essa graça sublime, maravilhosa, e que o Evangelho nos apresenta. Nós somos pecadores e é assim que a carta nos descreve, é assim que a Bíblia nos descreve como profundamente carentes, carecidos da graça de Deus. Nós não merecemos nada, mas até o capítulo 4, versículo 25, final do capítulo 4, nós somos colocados debaixo da graça. Nós somos colocados como alguém que não merece nada, mas precisa de tudo de Deus. A partir do capítulo 5, ensina-nos a viver debaixo da graça. Do capítulo 9 até o capítulo 11, a expressão do transbordar da graça de Deus para com Israel e para com os gentios. E estamos agora nesta parte, uma igreja moldada pela graça. Crentes, pessoas, homens e mulheres que pertencem à igreja de Jesus estão a ser moldados pela graça. E uma vez moldados pela graça, têm este tipo de comportamento. E a partir do capítulo 15 e capítulo 16, especialmente, é a conclusão da carta. Mas nós estamos neste momento a estudar esta parte, esta secção, esta parte muito prática, muito atual do que é ser cristão, do que é viver a vida cristã, o que é viver a plenitude do Evangelho, o que é viver a plenitude do Espírito Santo. Uma vida moldada, uma igreja, um crente, uma pessoa cristã moldada pela graça. A palavra graça vem, a mesma raiz da palavra graça é a palavra alegria na língua original do grego. Algo que dá deleite, prazer. Está associada à doçura, ao charme, à amabilidade, à boa vontade, à bondade e ao favor. A palavra graça traz todos estes sentidos para a nossa alma, para o nosso entendimento. É uma referência à bondade misericordiosa de Deus, pela qual Ele, exercendo a sua santa influência sobre as almas, volta essas almas para Cristo, para a cruz. É uma influência de Deus sobre a nossa vida, pela sua graça, que nos faz olhar para Jesus. É assim que Ele nos guarda, é assim que Ele nos fortalece, é assim que Ele nos faz crescer na vida cristã. É por meio da graça, é isso que graça significa. É no conhecimento do Evangelho, é na afeição, os afetos que vamos desenvolvendo pela mensagem, pela cruz, pelo Senhor, pela igreja dele. É assim, por meio da graça, que Ele nos desperta para o exercício das virtudes cristãs, que estão sintetizadas aqui nestes versículos que nós acabamos de ler. É a graça do Senhor. É a graça que molda os nossos corações, as nossas mentes, os nossos pensamentos. Por que Paulo então escreveu esta carta? Por que ele escreveu aos Romanos? Nós temos visto qual é o propósito, qual é a mensagem desta carta. Uma outra forma de abordar, especialmente percebemos isso nos últimos capítulos, que vamos chegar em breve, se Deus permitir. Mas Paulo estava à procura de parceiros na missão do Evangelho. Ele estava à procura de companheiros, de cooperadores na obra do Senhor. Ele tem esse propósito, explicar o Evangelho para que depois possam trabalhar com ele na expansão do Evangelho. Parceiros, cooperadores, companheiros. Mas Paulo também quer que os romanos vivam em harmonia uns com os outros, vivam em paz. E Deus quer isso para nós hoje aqui. Eu sei que há conflitos entre os irmãos, entre os jovens.
Eu sei que há relacionamentos difíceis. Eu sei que há pessoas que pecam umas contra as outras. Nós pecamos uns contra os outros. Há momentos de dissonância, de desafinação. Um toca uma nota, outro toca outra e fica estranho. Isto fica estranho. E às vezes nós, quando falamos, quando agimos, sai assim um som que magoa. Magoa mais no violino, porque é um som que entra mais na alma. O piano também incomoda, mas no violino incomoda mais. Quando as cordas estão desafinadas, quando o dedo não está no lugar certo, dói na alma. É difícil ouvir alguém que está a aprender violino ou trompete. É difícil. Eu conheci um trompetista lá em Inglaterra, um irmão muito querido, e ele disse, eu parei de tocar porque ninguém suportava. Eu estava a aprender, mas é horrível ouvir alguém que está a tentar aprender a tocar trompete. Exige muita técnica dos lábios, o som é horrível, realmente é horrível. E muitas vezes nós fazemos isso entre nós aqui. Damos sons desafinados, ritmo fora do tempo. Fica horrível a música, fica horrível o som. Nós precisamos muito de aprender a viver em harmonia, a fazer acordes afinados, a dizer aquilo que está na pauta, na partitura, a seguirmos o que foi escrito. Mas é difícil, exige prática, exige muita dependência, muita humildade do mestre. Ele tem que nos ensinar como se lê uma partitura, como se segue o ritmo, como se toca naquele tempo. Então nós precisamos muito de ajuda. E Deus usou Paulo para nos ensinar acerca desse caminho, das virtudes cristãs que estão aqui. Nós vamos ler com calma, precisamos ler, meditar, refletir, para vivermos em harmonia. Existe uma chave, como que uma chave doutrinal, uma chave que nos ensina, que nos abre a porta para essa unidade e também para o cumprimento da missão. Esses propósitos que Paulo tinha ao escrever aos Romanos. O propósito que Deus tem para nós, para nos envolvermos também na missão de partilharmos acerca de Cristo, partilharmos acerca do Senhor, que é o nosso pastor, a salvação, acerca da salvação eterna da nossa alma, acerca de Jesus Cristo. Nós precisamos falar com confiança, sem dúvidas, falarmos com coerência, com ousadia, que vem de uma vida que procura viver isso no dia a dia. A ousadia, a confiança, a segurança vem de coerência, vem de fidelidade. É claro que Deus usa pecadores como nós, mas que nos conduz a um processo de santificação. Mas como é que Ele faz isso? Como é que Ele faz neste texto? Como é que Ele faz ao longo das Escrituras? Como é que Ele faz nesta carta especificamente? Mas também aqui, nesta porção que estamos a estudar, neste capítulo 12. Então a chave doutrinal é levantar e erguer Jesus bem alto e levar a mim e a ti bem para baixo. É magnificar a graça e enfatizar a fé. É dizendo quem nós somos, mostrando claramente as necessidades do nosso coração, o pecado que existe dentro de nós. Mas ao mesmo tempo, erguer Jesus bem alto. É torná-lo bem conhecido e bem exaltado e bem importante no nosso meio. Não são homens nem mulheres. Não é o Pedro, o Daniel, o Dário, o Miguel. Não é a Isa nem a Graça. É Cristo. É Cristo que tem que ser anunciado e conhecido. Ele é o nosso supremo pastor. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Deus. Ele é a verdade. Ele é a referência. É para Ele que nós cantamos. É sobre Ele que nós cantamos. E é Ele que precisa ser conhecido. E quanto mais Ele for exaltado, mais nós seremos rebaixados adequadamente e humilhados. Esta é a chave doutrinal para nós termos harmonia entre nós. Para realmente sermos parceiros, cooperadores na missão que o Senhor Jesus nos deixou. A fazer discípulos de todas as nações. Ensinando-os a observar, a obedecer tudo o que Jesus ensinou, tudo o que Ele ordenou. Todos estes mandamentos que nos são colocados aqui. À medida que vamos lendo o Novo Testamento. Portanto, o propósito do livro de Romanos é a glória de Deus, é a exaltação de Deus. É que Ele seja conhecido, que Ele seja anunciado. E que essa glória seja vista numa igreja missionária unida. É por isso que nós precisamos abraçar a missão.
Nós precisamos ser comprometidos em espalhar o Evangelho. Precisamos entender bem o Evangelho e usar estes recursos que estão diante de nós, que estão conosco, que estão aqui acessíveis. Livros, folhetos, a memória de hinos que nós cantamos, de textos que nós lemos e precisamos anunciar. Mas também uma igreja humilhada debaixo da graça de Deus. Essa graça humilha-nos. Cantar hinos como cantamos, essa maravilhosa graça, essa sublime graça que alcança um pecador como eu, um trapo imundo, como o autor do hino tinha em mente quando ele escreveu na língua original, John Newton. Ele fala de si mesmo com essa consciência de alguém realmente humilhado diante de tão maravilhosa e sublime graça. Mas estes versículos que nós estamos a olhar de 9 a 21 são versículos que transmitem um apelo, é rogar. Paulo começa este capítulo, na nossa língua, na versão que eu estou a usar, rogo-vos, pois, irmãos. É uma súplica, é um pedido, é um apelo. É um apelo a vivermos como Deus quer que vivamos. E aqui especificamente a amar como pessoas moldadas pela graça. Sim, nós não usamos a expressão amadores nesse sentido, mas pessoas que amam. Nós somos amantes, não é? Nós amamos. Mas gostei do trocadilho que o Tiago fez. Mas nós temos que ser pessoas que amam, que exercem a prática do amor. E hoje vamos de novo falar um pouco sobre isso. E vamos olhar principalmente para os versículos 10 e 11. Mas existe como que algo enigmático nesta passagem. É que a nós não nos é permitido fazer uma distinção entre amar a família cristã e amar os outros. Nestes versículos parece que nós estamos a ser ordenados a amar tanto os crentes, tanto aqueles que são os nossos irmãos em Cristo, como aqueles que nos desprezam e que nos odeiam. Por isso a passagem intercala referências ao comportamento para com os cristãos. Os versículos de 10 a 13 é aquilo que nós devemos viver com a família em Cristo, com a família na fé. Versículo 15 e 16 é o comportamento com os cristãos e intercala com o comportamento para com aqueles que nos tratam com maldade, que são iníquos e que são maldosos connosco. Versículo 14, versículos 17 a 20, aqueles que nos querem mal. Então nós não podemos separar estas duas coisas. Lembra-nos que maus comportamentos acontecem dentro e fora da igreja. Aqui dentro também acontecem maus comportamentos, más atitudes. Infelizmente, nós trazemos más atitudes para aqui para dentro. Não deveríamos. Nem deveríamos andar lá fora com más atitudes, com impaciência. Mas isso acontece, infelizmente. E por isso esta carta está-nos a lembrar que isso acontece. A perseguição e o mal contra os crentes são praticados frequentemente, tanto por pessoas religiosas que vêm aqui a reuniões como esta e vão a outros lugares de culto, de adoração. Então, há mal praticado em ambientes como este por pessoas religiosas, tanto por pessoas religiosas como pelos que estão fora da igreja visível. A igreja visível não é a igreja verdadeira. Há pessoas que estão no meio da igreja visível, mas são falsos crentes, são falsos irmãos. Mas muitas vezes são tidos como igreja e por isso envergonham tanto o Evangelho, porque não vivem o Evangelho. Mas também sabemos que dentro da igreja visível existem verdadeiros crentes que estão a lutar com o seu pecado, os seus muitos pecados. E assim também envergonham o Evangelho. E assim também nos fazem lutar. Assim também nos entristecem. Nós, aqui dentro, também enfrentamos lutas desta forma, com o mau comportamento. Mas o amor de Deus, o amor fraterno, o amor divino, o amor agape, como nós temos aprendido a descrever e entender à luz da Bíblia, é o tipo de amor que faz com que os cristãos sirvam uns aos outros, sem ter uma agenda oculta.
Esta expressão é muito usada, agenda oculta, sem ter motivos interesseiros, sem ter diferentes propósitos daqueles que são anunciados. Isto é muito comum, mais do que eu gostaria de admitir, até no meu próprio coração. Eu não quero trazer uma agenda oculta, eu não quero anunciar uma coisa aos irmãos e esconder outros interesses egoístas, interesses materialistas. Isso tem que ser abandonado. O verdadeiro amor faz com que os cristãos sirvam uns aos outros, porque simplesmente querem agradar a Deus e querem edificar o irmão. Mas é muito comum trazer uma agenda oculta, ter desejos e planos que nós não queremos que sejam conhecidos, mas procuramos o culto, procuramos a comunhão com os irmãos, procuramos servir os outros, mas à espera de receber algo em troca, um benefício. Isso é algo que não vem de Deus, é algo que precisa ser abandonado, é algo que precisa ser identificado, condenado, reprovado por nós, em nós mesmos, e mudado. O amor cristão, ele expressa-se de uma forma negativa, como nós vimos no versículo 9, detestando o mau comportamento, detestando o mal, e isso pode ser expresso por um medo, um temor que nos ajuda a manter distância da prática do mal. Detestar o mal é sentir medo do mal, é sentir medo de cometer aquela maldade, de sermos prejudicados por aquele mal e queremos estar distantes daquele mal. E também de uma forma positiva, agarrando-nos. E a palavra aqui, apegando-nos, transmite a ideia de colar, de cimentar, de firmar o bom comportamento. Nós queremos estar associados, queremos estar colados àquilo que é bom. O que é o bom comportamento, o que é virtuoso, o que é de Deus. Aqui, então, mal e bem estão principalmente relacionados à forma como nós tratamos as outras pessoas. O versículo 10 diz: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. Amor cordial e amor fraternal são palavras relacionadas com laços familiares, com família. A raiz destas palavras, a origem destas palavras na língua original é um relacionamento de parentesco. Isso lembra-nos que, independentemente do passado, das nossas origens, que cada um de nós tem, nós somos ou podemos ser adotados por Deus exatamente da mesma forma na sua família. Independentemente da origem, independentemente da história, somos colocados no mesmo corpo, na mesma família, podemos ser chamados irmãos e ter esse grau de parentesco. Então, estas palavras descrevem amor entre familiares, especialmente entre pais e filhos, esse amor mútuo entre também marido e esposa, essa afeição, essa ternura que marca os relacionamentos familiares saudáveis. Principalmente esse carinho recíproco entre pais e filhos. Talvez isto seja uma linguagem estranha para alguns de vocês que não tiveram um relacionamento assim com os vossos pais ou não têm assim com os vossos irmãos. Mas a palavra amor entre familiares, este amor entre irmãos, ela transmite a ideia de afeição, amabilidade, ternura, carinho. É isso que deve marcar a relação entre familiares. Uma família saudável é marcada por palavras carinhosas, afetuosas, palavras amáveis. É isso que descreve a palavra grega que transmite, que na nossa língua foi traduzida aqui para amor cordial, amor fraternal, dá essa ideia de um amor fraterno caracterizado por afeição, amabilidade, ternura e carinho. Se a sua relação não é assim com os seus pais, com os irmãos, se a tua relação com o teu pai, com a tua mãe ainda não é assim, pode ser que um dia venha a ser, se tu trabalhares para isso, mas que aprendas a ser assim com os teus filhos.
Porque é isto que a Bíblia ensina acerca do que é uma relação de uma família saudável. Romanos 8, versículos 15 a 17, nós já lemos que nós não recebemos um espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados, mas recebemos um espírito de adoção baseados no qual chamamos Abba, Pai. Nós podemos chamar Deus de Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esta linguagem de pai e de filho que descreve o que é fraternidade, paternidade, família. Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Somos co-herdeiros com Cristo, somos irmãos dele, somos irmãos uns dos outros, quando recebemos esta mensagem da graça. Então, como é que se expressa este amor? Versículo 10. Final do versículo 10. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Honrar significa tratar o outro como alguém significativo. Alguém que tem significado. É tratar alguém com importância. É tratar essa pessoa como importante. Uma pessoa que importa. E não importa quão diferente ela possa ser de mim. Mas essa pessoa importa. E aqui nós temos muitas pessoas diferentes. Pessoas com histórias diferentes, culturas diferentes, com níveis de educação diferentes. Pessoas com desejos e gostos diferentes, não necessariamente pecaminosos, mas daqui no nosso meio nós temos pessoas diferentes, mas elas têm que ser importantes. Nós temos que nos importar com elas, tratá-las com honra, preferir em honra, estarmos dispostos a ceder para agradar os desejos, agradar as preferências do irmão. Essa é a tendência do cristão, aprender em humildade a dar preferência, a dar a honra ao irmão, à irmã. É isto que diz o nosso Deus por meio de Paulo nesta recomendação, neste mandamento. Preferi-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. A palavra zelo transmite a ideia de estar afobado, de estar apressado, ter pressa para concluir. Isso é a palavra zelo na língua original. A pessoa quer terminar o mais rápido possível o que começou, o que quer fazer, tem que ser rápido. Então, no zelo, ou seja, se vocês são cristãos, vocês têm que ser zelosos. Vocês têm que ser pessoas que querem acabar rápido o que começaram, a missão que vos foi dada. É a ideia de diligência, de empenho por alguma coisa, de interesse, mas interesse com seriedade. O zelo significa alguém, e esta é uma virtude cristã, alguém que quer fazer bem feito, mas quer fazer rápido. Mas a ideia contrária de não sejais remissos, a palavra remisso aqui transmite a ideia de lentidão, de indolência, de atraso. O dicionário português descreve a palavra indolente assim: aquele a quem nada afeta, que não tem dor. Indolente é que não sente dor, nada o afeta. A pessoa anestesiada, leprosa, com hanseníase, nada afeta. Essa é a ideia de indolente, que é um dos sinónimos de remisso. Alguém insensível, alguém indiferente, que manifesta pouca vitalidade, não tem vida. Alguém que não tem energia, que age com lentidão, que é preguiçoso, que não se apura no que faz. É descuidado, é desleixado, é negligente. Isso é ser remisso. Então, no zelo, naquilo que têm que fazer e que têm que fazer rápido e bem feito, não sejam lentos, não sejam preguiçosos, não sejam negligentes, não sejam indiferentes e insensíveis. No zelo, naquilo que têm que fazer e fazer bem feito, não sejam atrasados. Não se atrasem. É a recomendação de Paulo para os crentes.
que têm que fazer a missão, têm que fazer o trabalho de Deus, mas têm que fazer bem feito. E têm que fazer com este sentido de pressa, de urgência. É para amanhã, bem podias fazer hoje. Não sei se lembram desta música. É da minha infância. António Variações. Um doido. Destruiu o corpo dele, morreu cedo. Mas ele cantava uma música assim. É para amanhã, bem podias fazer hoje. E tu bem sabes. Como é que é o resto? Que amanhã não sabes se vais cá estar. Não deixes para amanhã o que podes fazer hoje. Há uma consciência de urgência, de fazer mudanças na nossa vida, de levar o Evangelho a sério, porque nós não sabemos quanto mais tempo nós teremos de vida. Por isso fica a aplicação, não deixes para amanhã o que podes fazer hoje. É urgente fazer muita coisa. Temos que ter sentido de afobação, de pressa, de energia, de vitalidade. É muito difícil na minha vida eu lidar com a minha lerdeza, a minha lentidão. Eu não gosto, eu detesto ser assim. Então eu quero ser alguém com vitalidade. Por isso eu preciso planear o que eu tenho que fazer. Ajuda-me. Se eu fizer uma lista de coisas, de tarefas, de responsabilidades, ajuda-me a fazer o que eu preciso fazer, no horário que eu tenho que fazer. Mas eu quero colocar energia no que eu faço. Ainda que eu esteja com dores ou com sono, mas eu quero fazer com vigor, o que eu preciso fazer com vitalidade. Eu preciso de exercício físico para me ajudar a ter de vitalidade, para pôr energia no que eu faço, principalmente nas coisas do Senhor. Eu preciso de descansar bem, de dormir as horas necessárias e de me alimentar corretamente para eu poder colocar energia no que eu faço. Então são cuidados que eu tenho que ter e que eu recomendo que vocês tenham também. Não adies o que precisas fazer. Faz e faz rápido. No zelo não sejas remisso. Planeia o que precisas fazer. Prioridades. Perceber e aprender com Deus o que é mais importante. E fazer o que é mais importante primeiro. Então, fazer com energia, ver quais são as melhores horas do dia, mas fazer e colocar energia no que eu faço, ainda que com dor, ainda que com sono, ainda que com fome. Mas é depender do poder de Deus para fazer o que eu preciso fazer. Muitas pessoas dedicam-se ao trabalho, à profissão, com vitalidade. No zelo pelo trabalho, no estudo, na faculdade, não são remissos. Em ganhar dinheiro, não são remissos. Às vezes, entreter-se e decorar nomes de jogadores ou nomes de jogos ou descobrir caminhos de entretenimento e saber onde está o entretenimento, não são remissos, são rápidos. Mas nas coisas mais importantes, nas eternas, são remissos, são lentos, são preguiçosos. Temos que ver as prioridades. Estamos a ser confrontados e a precisar dessa autoavaliação, desse exame. E neste contexto da igreja, servindo-nos uns aos outros, não ser remisso no zelo só é possível na medida em que nós somos fervorosos de espírito. Isso é resultado da união com Cristo. E por isso, para valorizar e para priorizar as coisas de Deus, para realmente colocarmos Deus em primeiro lugar, nós precisamos de reassumir um compromisso em orar, em falar com Deus, escrever orações, ler à luz de passar, orar, ler orações, ler salmos, ler as cartas e fazermos orações conforme Deus quer que as façamos. Nós precisamos ser ativos na nossa vida de oração. Porque isso de não ser remisso, isso de ser ativo e de ser enérgico e com vitalidade no serviço do Senhor, é preciso depender, como o texto diz, o versículo 11, sede fervorosos de espírito.
É preciso ter fervor do Espírito, é preciso ter comunhão com o Espírito, é preciso que haja calor, aquecimento, aquele aquecimento que John Wesley sentiu quando leu a introdução de Lutero a esta carta. Aquele calor que os discípulos sentiram no seu coração quando ouviram Jesus falar sobre a sua pessoa, sobre a sua revelação nos livros de Moisés, nos profetas, nos salmos. Um calor que vem, que nos aquece quando nós temos comunhão com Deus. E quem já experimentou isso sabe o que é ser fervoroso de espírito. Aquele desejo de cantar, aquele desejo de orar, de estar com os crentes, de ler e meditar na Bíblia. Então são estas coisas que nos vão permitir viver o Espírito, viver uma vida fervorosa de calor. É orar, é ler a Bíblia, é meditar no que nós lemos, é praticar aquilo que nós lemos, é ter comunhão com outros crentes, é ter comunhão com a igreja visível e invisível. É assim que nós vamos conseguir ter essa vitalidade para cumprir a obra, fazer a obra, cumprir a missão. Paulo estava à procura de cooperadores, de pessoas que pudessem ser parceiros na missão do Evangelho. E Deus continua a usar homens e mulheres para nos chamarem à razão, à atenção. Vocês precisam se envolver com a missão, precisam fazer discípulos. Não basta ganhar dinheiro e ter uma casa bonita, não basta criar filhos e dar-lhes educação. É preciso falar de Cristo, é preciso mostrar o Evangelho, é preciso explicar qual é o caminho para Deus. Isso é feito distribuindo folhetos, sentando com alguém, explicando o Evangelho. Irmãos e irmãs, não é suficiente trabalhar e ganhar dinheiro, não é suficiente fazer um bom curso na universidade. Isso é bom, mas não chega. É preciso muito mais. É preciso ser zeloso na obra do Senhor. Nesse zelo de trabalhar e de ver fruto. Para que haja fruto, não pode haver lugar à preguiça, ao atraso, à indolência. É preciso haver vitalidade. E essa vitalidade, esse fervor na obra do Senhor vem fazendo o culto doméstico, convidando a esposa, convidando os filhos para lerem a Bíblia, para orarem. Coisas simples. Mas eu fiquei feliz quando eu ouvi que mais uma família começou com essa prática do culto doméstico. Isso alegra-me muito, porque eu sei dos resultados que isso tem trazido para a minha família e que vai trazer para essa família. Então nós precisamos servir uns aos outros. E ao servir uns aos outros, nós expressamos na prática o nosso serviço ao Senhor Jesus. Nós servimos Jesus servindo uns aos outros. É assim que termina o versículo 11. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. E como é que nós servimos ao Senhor? Servindo os irmãos, servindo a sua igreja, servindo o seu povo. Então fica a pergunta, de que forma o irmão ou a irmã está a servir os outros? Qual é a sua expressão prática de serviço ao Senhor Jesus? Se alguém lhe perguntar, como é que serve os seus irmãos em Cristo? Como é que está a servir Jesus Cristo? E uma terceira pergunta, irmão, irmã, está satisfeito, está satisfeita com o serviço que presta a Jesus? Que presta ao Senhor? É suficiente? Está bom? Acha que chega o que está a fazer para Deus? No zelo não sejais remissos. Uma exortação, uma súplica, um mandamento divino por meio de Paulo. Para a igreja em Roma, sim, mas para nós aqui também. É assim que lemos a Bíblia. Eu não estou satisfeito, eu quero mais. Eu quero mais vitalidade. Eu quero dar mais de mim. Eu quero me gastar mais a favor dos outros. Eu sei que eu posso fazer mais. Eu sei que eu posso ainda encher mais a minha cabeça com coisas para eu pensar. E se ficar com esgotamento, que seja para a glória de Deus. Se ficar doente, que seja para a glória de Deus. Esmurro o meu para que, tendo pregado a outros, não venha eu a ser desqualificado. Eu não quero ser desqualificado para o ministério. Eu quero ser útil nas mãos de Deus.
Eu desejo que o irmão pense, que a irmã pense. O que é que está a fazer para mostrar que serve ao Senhor? Se alguém lhe perguntar, o que é que vai dizer? Claramente, objetivamente, eu faço isto. Nós pensamos, a última vez que falamos sobre o amor seja sem hipocrisia, e o versículo 9, detestai o mal, apegando-vos ao bem, demos alguns exemplos do que é o serviço humilde. É servir humildemente os irmãos, conduzir um carro, para levar alguém, fazer compras para alguém que não pode fazer as compras, fazer limpezas, fazer comida, montar uma mobília, consertar alguma coisa que está estragada, dar uma explicação a um aluno que está a ter dificuldade numa disciplina na escola, ensinar algo a alguém. São serviços humildes que podemos fazer entre nós, servir uns aos outros, realmente mostrar esse amor que hoje, de uma forma especial, estamos a ser chamados a demonstrar uns pelos outros. São coisas simples, mas precisamos de pensar nelas, precisamos de as planear e, mais importante, fazer. Precisamos praticar. Um dos momentos importantes do nosso dia a dia, da nossa semana, é quando paramos para orar, para ler a Bíblia, mas para meditar e fazer estas perguntas. Se alguém me perguntar o que é que eu estou a fazer para servir o Senhor, o que é que eu digo? E se esse serviço, será que ele está a ser útil? Eu acho que eu estou a ser útil. Mas e a pessoa? Será que ela acha que realmente eu estou a ser útil? Eu fico a pensar a forma como eu lidero a igreja, a forma como eu toco a música, a forma como eu prego. Será que realmente eu estou a ser útil? Ou a pessoa começa a ouvir a mensagem e já desliga? Porque eu vejo os vossos olhos. Alguns de vocês vêm para aqui e estão longe. Acho eu, pelo menos é o que os vossos olhos me dizem. Longe. Então eu fico a pensar, Deus, o que é que eu posso fazer para melhorar na forma de servir aos meus irmãos? Será que é suficiente? Posso melhorar a projeção? É o meu tom de voz? Preciso pôr microfones? Contar mais piadas? Deus, o que é que eu preciso fazer para servir melhor os irmãos? Mas eu quero melhorar. Eu quero servir melhor os irmãos, levá-los a olharem para o texto bíblico. Eu vejo que alguns tiram notas. É um bom exercício. Há pessoas que não tiram notas, mas estão concentradas, estão a ouvir. Mas precisamos ler a Bíblia e meditar no que estamos a ler. E fazer estas perguntas, tornar isto prático. Deus, será que eu tenho sido zeloso? Eu sei o que é zelo. Será que eu sei o que é amor? E será que eu tenho expressado o meu amor como família? Eu preocupo-me com os irmãos em Cristo como eu me preocupo com os meus filhos, com a minha esposa, a minha mãe. Porque é isso que a Bíblia nos está a ensinar. Esse relacionamento que naturalmente nós temos em casa com as pessoas com quem saímos de férias, com quem vamos ao restaurante. Estas são coisas próprias da família. Ir a um restaurante, ir a um jardim, um passeio, ir à praia. Praia é difícil, não sei. Mas passar férias juntos. São coisas próprias dos parentes, os pais, os filhos, alguns tios, primos. Mas é a linguagem que está a ser usada para descrever a relação da igreja, nas questões espirituais, no serviço, no sentimento, na afeição, na gentileza, de nos ajudarmos uns aos outros. Servir amigos e família, servir os parentes mais próximos é bom, é muito bom. É muito natural também. Mas servir a igreja é melhor. É uma melhor evidência de altruísmo e do amor divino. E servir inimigos? E servir quem fala mal de nós, quem nos maltrata, quem é impaciente connosco, quem nos ofende, quem nos desobedece, quem nos ridiculariza. Porque é isso que esta passagem nos está a ensinar. A amar também e a servir aqueles que também nos tratam mal. Isso é muito mais divino. Isso é muito melhor. Isso é muito mais cristão, é muito mais evidente de que realmente a plenitude de Deus, do Espírito de Cristo está em nós. Então traga à sua memória alguém que o ofendeu esta semana. Alguém que o desonrou. Alguém que o humilhou esta semana, que o ofendeu, que o maltratou. Traga à memória neste momento. De que forma pode servir essa pessoa? De que forma pode tratar bem essa pessoa? Porque é disso que esta passagem trata. Como é que eu vou tratar bem alguém que me tratou mal?
Como é que eu vou mostrar um amor que eu sinto naturalmente pela minha esposa, pelos meus pais, pelos meus filhos, mas como é que eu posso transmitir essa gentileza, essa amabilidade? Como é que eu posso ser amoroso com a pessoa que me maltratou? São estas coisas que precisamos refletir numa passagem como esta. Por natureza, nós associamos-nos com pessoas que são como nós. Judeus com judeus, gentios com gentios, portugueses com portugueses, brasileiros com brasileiros, cabo-verdianos e assim vai. Angolanos, britânicos, etc. Mas lá no Reino Unido, lá na Grã-Bretanha, lá em Londres, eu pude visitar esta casa estes dias. Um lugar lindíssimo. Jardins maravilhosos. Uma casa de um escritor, Rudyard Kipling. Esta é uma fotografia dos seus jardins. A casa dele está lá atrás. Entramos lá, virou um museu, esta casa. Um grande escritor, poeta, recebeu o Prémio Nobel da Literatura. Na altura foi a pessoa mais jovem a receber um Prémio Nobel da Literatura. Então um irmão da igreja levou-nos para conhecer a casa de Rudyard Kipling. E ele escreveu algo que reflete esta ideia de nós nos associarmos com pessoas que são como nós, que pensam como nós, que gostam do que nós gostamos, que falam a nossa língua, gostam das mesmas coisas que nós gostamos. Essa é a nossa tendência. E ele escreveu assim nos seus pequenos... Uma das características de Rudyard Kipling é que ele não precisava de muitas palavras para dizer muito. Ele tinha uma capacidade de, em pequenos textos, dizer algo muito significativo, uma inteligência assim, acima da média, uma capacidade. Ele criava algo extremamente marcante com palavras, com o uso das palavras, só que funciona bem na língua inglesa. É preciso conhecer a língua inglesa. Então, eu vou-me atrever a dizer em inglês, por causa da rima, mas a tradução está aqui, deste pequeno verso. São 4 linhas. Mas vejam o impacto que tem o som, a sonoridade, a habilidade com que ele usou as palavras, mas para transmitir esta ideia que naturalmente nós temos, são sentimentos que nós temos, mas como temos uma tendência para nos associarmos com pessoas que são como nós. E é assim que ele coloca. Father, mother and me, sister and auntie say, all the peoples like us are we, and everyone else is they. Mais uma vez, leiam a tradução. Father, mother and me, sister and auntie say, all the people like us are we, and everyone else is they. Deu para entender a ideia? Se são meus parentes, então este é o grupo que nós dizemos nós. Se são pessoas que não são parecidas, não são como nós, somos eles. Esta passagem, este texto, está-nos a ensinar algo diferente. Uma igreja não é um clube homogéneo de pessoas parecidas conosco, que naturalmente saem de férias juntas. É uma comunhão sobrenatural de pessoas que são muito diferentes de nós, a quem nos apegamos com um amor familiar dedicado, disse Christopher Ash. Nós não somos como a maioria, ou como Rudyard Kipling descreveu a humanidade. Nós temos uma outra natureza. Nós que nascemos de novo. Nós estamos a aprender a amar, sim, os nossos, a amar as nossas esposas, os nossos maridos, filhos, pais. Estamos a aprender, sim, a amar os nossos parentes, tratá-los com gentileza, com amabilidade, com carinho, com paciência, com bondade. É isso que a Bíblia nos ensina, a ser, nas nossas casas, a sermos amorosos uns com os outros, amáveis, usarmos palavras gentis, sim, com os nossos mais próximos. Mas estamos a aprender a amar da mesma forma aqueles que são diferentes,
que têm histórias diferentes, têm um sangue a correr nas veias diferente, um outro tipo de sangue, tem uma outra cultura, uma outra forma de vestir, de falar, um outro sotaque. São pessoas diferentes, mas estamos a aprender a amá-las. E mais, nós também estamos a aprender a amar aqueles que são muito diferentes de nós, que nos odeiam, nos maltratam. Também precisamos nos dedicar a essas pessoas. Este é um apelo a amar como pessoas moldadas pela graça. Irmãos, ainda há mais para falar sobre estes versículos, mas vamos parar agora por aqui. E vamos cantar um cântico que diz que foi pago um alto preço para que amássemos assim. Para que pudéssemos viver uma vida assim. Nós sabemos que foi pago um alto preço. E temos que honrar esse preço que Jesus pagou, que Deus pagou, para que pudéssemos viver um relacionamento assim. Então nós vamos fazer isso agora. Em cântico, vamos pedir, precisar aqui ajuda com a projeção. Pedrinho, por favor, podes parar a transmissão e colocar a letra. Vamos ficar de pé para cantarmos esta oração.